O zelador encontrou Wanda Antunes chorando na sala dos servidores uma vez. Não era desespero, não, eram só lágrimas silenciosas, caindo enquanto ela recalibrava um mapa de voltagem. Limpou o rosto com um pano de oficina e disse: "É só poeira." O sistema de climatização tinha ficado desligado a semana inteira. Então, como quem ajeita a gola e segue o baile, voltou a consertar o que outra pessoa tinha quebrado. Isso foi há 6 anos. Desde então, nunca mais chorou, nem quando seus 3 últimos chefes foram chutados por desalinhamento fiscal, nome chique para bagunça financeira, nem quando a equipe despencou de 15 para 5 pessoas, nem mesmo quando o novo sistema Gestão 360 apagou 3 meses inteiros de registros de conformidade, e ela teve que refazer tudo de memória, tomando um bourbon e 2 latinhas de Antártica Zero. Wanda Antunes era daquelas pessoas que você só percebe quando o prédio está pegando fogo. E adivinha quem é que entra calma, com o extintor na mão? Pois é, ela. Tinha 50 e poucos anos, cabelos crespos e o mesmo cardigã azul marinho que, de tão usado, parecia a parte oficial do crachá. Em reuniões, falava pouco, quase nada, mas não precisava. Enquanto os executivos saíam para discutir sinergias em PowerPoints coloridos, era Wanda quem ficava com as datas de lançamento, os prazos legais e as senhas que eles sempre esqueciam. Aliás, antes de continuar, já aviso. Se você está lendo isso e não clicou no botão de curtir ou se inscrever, faz esse favor agora. Sim, a equipe olha esses números. É deprimente, quase tão deprimente quanto a testa brilhando de Caio Brandão. Voltando a Wanda. Ela não era espalhafatosa, era funcional. Se a empresa fosse um corpo humano, ela era a medula. Sobreviveu a 4 reestruturações, 2 fusões e até a um escândalo de apropriação indébita de um CFO que todo mundo finge até hoje que nunca aconteceu. Durante tudo isso, ficou ali, firme, bebendo seu café morno em uma caneca lascada com os dizeres "melhor engenheira do mundo", como quem assiste o caos rodar ao redor sem nunca encostar nela. A grande joia da coroa era a nova instalação de 100 milhões de reais, vendida como salto geracional da Paulitec Energia. Era o projeto dela, as tubulações, os registros de conformidade, até aquele contato secreto na empresa de serviços públicos que fazia a programação da rede elétrica se dobrar diante dos atrasos. Ela tinha uma planilha que fazia marmanjo adulto chorar. Só a fiação já tinha mais código de cor do que caixa de lápis de criança caprichosa. Mais medalha, bônus, nada disso. Deram mais trabalho. E Wanda, sem reclamar, foi para o andar de fábrica, prancheta na mão, corrigindo falhas na cadeia de suprimentos e lembrando o estagiário pela milionésima vez que não se empilha manual de ar-condicionado em cima do botão de emergência. Na reta final, 2 semanas antes do lançamento, ela ainda trabalhava 18 horas por dia, equilibrando os sindicatos, fornecedores e algum iluminado do setor de compras que achou uma boa encomendar 50 mil tubos de Cirato quando só precisavam de 5 mil. Essa era a Wanda, a muralha entre o quase pronto e o "meu Deus, o que explodiu agora?". Foi aí que, no dia -12, uma sombra atravessou a fábrica. Terno mais caro que o primeiro carro da Wanda, dentes brancos de propaganda de creme dental e a confiança típica de quem nunca segurou uma chave de boca na vida. Caio Brandão, recém-nomeado diretor de operações. A notícia correu mais rápido que fofoca de vizinha. Ele era o simplificador, o cara que destruía sistemas antigos e trocava a tradição por otimização ágil. Na prática, estava prestes a demitir justamente quem sabia onde ficavam os botões de desligar de verdade. Caio andava pela fábrica como o dono do pedaço. Participava de reuniões sem convidar quem realmente tocava os processos e ainda tinha cara de pau de pedir opinião de estagiários sobre fluxo de trabalho. Chamava Wanda de senhora, como se ela fosse a recepcionista.
Logo começou a soltar expressões tipo peso morto e operações de legado. Wanda não se ofendia. Ela só ficava curiosa. Afinal, era precavida. Fazia cópias em papel, guardava backups em USB, mantinha registros escondidos como quem esconde chocolate na gaveta do escritório. E quando Caio começou a mexer nos arquivos de conformidade e perguntar quem cuidava da integração elétrica, ela ficou quieta. Só atualizou a planilha, revisou umas permissões discretamente e foi para casa com um sorriso de canto de boca, do tipo que só aparece em quem já sabe que o trem vai descarrilar, mas ela mesma já saltou da locomotiva. Porque Caio achava que trabalho era só software, evento de lançamento, câmera filmando corte de fita. Mas Wanda sabia que trabalho de verdade eram os fios, os documentos de energia e a assinatura que deixava o prédio respirar. E adivinha de quem era o único nome nesse documento? O dela. Caio Brandão apareceu como um perfume ruim, barulhento, confiante demais e impossível de ignorar. No primeiro dia, estacionou na vaga executiva marcada como visitante, desfilou pelo saguão com um fone de ouvido Bluetooth que nem ligava e cumprimentou a recepção cantando: "Vamos fazer este lugar funcionar de novo!" Cantarolando. Gente, isso não era um spa, era uma fera industrial de 480 mil pés quadrados. E quem era o responsável por manter aquele monstro vivo durante 3 cortes orçamentários e uma escassez de cobre de 5 milhões de reais? Caio vinha de consultoria, aquele termo chique que, na prática, significa nunca construiu nada de verdade. Mas, rapaz, ele era ótimo em PowerPoints. Em 48 horas, começou a fatiar organogramas como criança com a sua primeira tesoura de segurança. Demitiu 3 gerentes na quinta-feira, no meio-dia, e os substituiu por consultores estratégicos interinos que pareciam ter saído direto de um comercial de desodorante. Ninguém com mais de 40 anos recebeu convite para a reunião naquela semana. Wanda foi informada de que seu acesso à agenda tinha sido temporariamente limitado devido a uma reorganização do fluxo de trabalho. Ela não disse uma palavra. Não precisava. Tinha seu próprio sistema. Um ThinkPad velho e empoeirado que ninguém ousava tocar, folhas impressas, registros assinados em tinta azul, uma pasta na mesa marcada como o lançamento da fábrica, edição sem idiotas. Nela, cada cadeia de aprovação, cada contato com fornecedor, cada fio minúsculo que conectava sua fábrica Frankenstein à rede regional. Caio nunca perguntou o que ela fazia. Preferia passear pelas reuniões com quadro branco e sonhos de grandeza, falando em modernizar cultura e eliminar pontos únicos de falha. Irônico, já que ele próprio estava rapidamente se tornando o maior ponto único de falha que a empresa tinha visto desde a reviravolta das empilhadeiras de 2014. Em uma reunião de equipe, Wanda sentou-se no fundo, anotando tudo com caneta, enquanto Caio andava de um lado para outro em frente a uma tela cheia de jargões. Apontou para um gráfico de pizza rotulado como ineficiências legadas e disse: "Isso representa tudo o que nos impede." Depois, apontou direto para Wanda. "Assim como nossos antigos fluxos de trabalho de licenciamento, por que ainda usamos assinaturas físicas em 2025? Silêncio total. Alguém tossiu. Wanda piscou uma vez e continuou escrevendo, sem se dar ao trabalho de responder. Explicando de maneira simples, um homem que acha que protocolo de conformidade energética é só um formulário digitalizável no Autentica BR não entende nada do que ela faz. Caio não queria só mudanças, queria uma história, um arco de herói, algum drama para contar ao conselho mostrando como romper com o tradicional e abraçar a execução ágil. Ou seja, precisava de um vilão. E Wanda, com suas cópias impressas, pastas de cadeia de custódia e fax antigo, era perfeita. Primeiro, tiraram suas ligações de horários estratégicos. Depois, o crachá parou de funcionar em algumas portas.
Depois, ela foi retirada do comitê de preparação para o lançamento da usina Jurubatuba, só para reduzir redundâncias. Quando apareceu para a inspeção de segurança, prancheta na mão, Caio a cumprimentou com um sorriso tão falso que parecia impresso em 3D. Estamos indo em nova direção, Wanda. Hora de deixar um olhar novo assumir o controle. Ela apenas olhou. Nenhuma resposta. Mais tarde, em casa, imprimiu a lista completa de suas responsabilidades só para ela. Abriu o cofre à prova de fogo empoeirado e adicionou um pendrive novo. Pacote final de relançamento de RP. Não toque. Wanda sentiu o cheiro da tempestade chegando. Caio achava que estava consertando um navio. Na verdade, estava furando o casco no Converse gritando sobre inovação. E Wanda não ia entregar o kit de remendo de graça. Os estagiários notaram primeiro. Boatos começaram a pipocar. O que Wanda faz realmente? Não é só a historiadora de plantas ou algo assim? Caio a incentivava chamando-a de nossa memória institucional, como se fosse um insulto. Em uma reunião, alguém sugeriu automatizar a cadeia de conformidade. Ele bateu palmas e disse, exatamente! Sem ofensa, Wanda, mas o futuro não mora em uma pasta. Ela não respondeu. Apenas virou a página e rabiscou uma nota. Tirar o nome dele de tudo que tinha valor. Mesquinho, sem dúvida. Mas Wanda Antunes já tinha passado 27 anos sendo a mãe responsável da sala. Chega uma hora que até adulto cansa de ser babá de marmanjo. E Caio Brandão não só a subestimava, como também não tinha noção do que ela sabia, do que havia construído com suor e cafeína. Quando ele finalmente percebesse, a única novidade em sua gestão seria o tamanho do abacaxi que teria que descascar. O pessoal já sentia que o golpe fatal estava perto quando Caio começou a usar palavras como sinergia em frases sobre cabeamento elétrico. O homem nunca tinha encostado num disjuntor na vida. E lá estava ele, pagando de especialista, dando sermão na equipe de operações sobre agilizar aprovações de conformidade energética, como se a concessionária fosse simplesmente dizer, claro, amigão, esquece o protocolo. Tá tranquilo, disse Caio. E foi assim, numa terça-feira qualquer. Estavam na conferência de Operações B, uma daquelas grandes com microfone chiado e lâmpada piscando, que ninguém consertava porque só Wanda tinha o login para abrir chamado de manutenção. Caio estava em pé, posando de chefe, marcador de quadro branco na mão, como se fosse resolver a fusão a frio com um rabisco. Vamos falar da aprovação final da usina, disse ele, encarando Wanda. Você está dizendo que a concessionária exige uma autorização impressa do responsável pela conformidade energética? Não dá só para atualizar no portal do fornecedor? Emendou, interrompendo Wanda no meio da explicação sobre a subseção 12A da resolução. E ainda lançou aquele sorriso irônico. Wanda, por favor, você tem uma pasta para tudo, mas a gente não está mais em 1998, querida. Silêncio. Aquele silêncio constrangedor que até Rogério, o cara da logística, que uma vez soltou um peido no meio do briefing e nem percebeu, respeitou. Ele parou até de mascar chiclete. Caio se virou para a equipe e soltou uma risadinha. Vamos combinar que a Wanda está aqui faz tempo, é verdade, mas sejamos francos, ela não é essencial, é peso morto. As palavras ficaram pairando no ar, pesadas, tipo pum em elevador lotado. Mas Wanda não tremeu, não piscou, não fez cara feia. Apenas fechou a pasta, tampou a caneta e se levantou como se alguém tivesse acabado de oferecer gelatina de mocotó. Agradece, mas dispensa. Caio deu ombros e completou. O RH vai te orientar no processo de desligamento, sem ressentimentos, tá? Ela olhou para ele com calma, demoradamente, depois encarou a equipe inteira. Sem cena. Sem olhar dramático, sem discurso. Simplesmente virou as costas e saiu. Na recepção, o segurança já estava com uma caixa de papelão e o formulário de desativação de crachá. Precisamos do seu crachá e do documento, senhora, disse o rapaz nervoso, como se tivesse medo de que ela jogasse uma cadeira nele.
Wanda entregou tudo. Pegou sua caneca favorita, aquela com os dizeres, ainda brinco com ferramentas elétricas, e a colocou na caixa. Junto foram um grampeador, um carregador reserva, 2 pendrives e um cartão laminado com o protocolo de contato da concessionária, acesso exclusivo dela. Parou só o tempo suficiente para o segurança anotar, depois colocou o cartão debaixo da caneca. Mas nada de chilique. Wanda não gritou, não bateu porta, não fez novela mexicana. Foi direto para o setor de TI, com aquele sorriso educado e pediu: "Só preciso de um último login no meu terminal para mandar as notas de transição." O rapaz concordou, meio sem graça. Ela sentou, digitou por exatos 11 minutos e mandou um e-mail com cópia para Caio, para o jurídico e para 2 pessoas que ninguém naquele prédio sabia que existiam. Assunto: resumo final da transição do sistema, pré-lançamento da usina Jurubatuba. O e-mail era uma obra-prima. Cada checklist, cada etapa de conformidade, cada caminho de arquivo para os scripts criptografados, tudo impecável, exceto um detalhe. O campo de contato principal da concessionária ficou em branco, sem bilhete, sem ironia, só o vazio. Desconectou, fechou o notebook e deixou a caixa com suas coisas no balcão da segurança. "Alguém das instalações precisa aprovar meu inventário de desligamento", comentou com o guarda. "Mas vai ser meio difícil, já que quem fazia isso era eu." E saiu do prédio como quem deixa para trás uma dívida já quitada. Afinal, Wanda tinha passado a carreira inteira garantindo que os botões certos fossem apertados na hora certa. Só que dessa vez deixou um botãozinho de propósito sem apertar. O dia do lançamento prometia ser um espetáculo daqueles que iam parar no site da empresa e aparecer em conferências de investidores, como se fosse um bebê recém-nascido coberto de slogans da marca. Havia balões coloridos e docinhos da marca espalhados por todo lado. O CEO vestia um daqueles ternos caríssimos e brilhantes que o faziam parecer um boneco de ventríloco casado com um taco de golfe. Caio Brandão era ainda pior. Paletó azul marinho sob medida, sem gravata e colônia suficiente para ser considerada risco biológico. Havia um cara que mexia com drones de verdade, contratado para filmar o momento em que acionassem o interruptor metafórico da usina Jurubatuba. Uma equipe de notícias local estava pronta. Um estagiário, coitado, tinha a missão de tuitar o evento ao vivo usando hashtags como #NextGenEnergy e #BrightFuture. Tinham fita, tesoura dourada, pódio com microfone, tudo pronto para o inevitável monólogo de Caio no TED Light sobre sinergia operacional e previsão sustentável. Mas havia um detalhe pequeno, porém crucial. Nada funcionava. Nada. A luz permanecia apagada, o sistema de climatização não ligava, nenhuma turbina girava, nenhuma tela piscava com a animação chamativa que eles pagaram R$20 mil para um freelancer animar. O console da rede elétrica principal mostrava uma mensagem simples: nenhuma autorização primária detectada. A princípio, Caio pensou que fosse um erro. "Reinicie o terminal", murmurou, acenando para a engenheira mais próxima como se fosse um concierge de hotel. Ela tentou 2 vezes e chamou um eletricista da usina. O eletricista digitou alguns comandos, conferiu uma quebra de linha e franziu a testa. "Isso não é software, isso é rede elétrica. Não estamos conectados." Caio riu nervosamente. "Como assim não estamos conectados? Este prédio tem mais cobre que uma fábrica de moedas de 1 centavo." O eletricista deu de ombros. "Temos hardware, mas não temos autorização." Nesse instante, um gerente de nível médio correu pelo corredor como se estivesse pegando fogo. A equipe de operações relatou: "A concessionária não está registrando nosso acesso. Precisamos da autorização de alguém." O gerente, suando embaixo da camisa social, ergueu o celular mostrando o e-mail da concessionária. Curto, direto e em letras maiúsculas. "A ativação da rede elétrica requer autorização do contato principal de conformidade. Contato atual, Wanda Antunes. Nenhum alternativo listado."
Silêncio absoluto. Podia-se ouvir até um clipe de papel caindo no chão, ou o ego de Caio rachando como um piso antigo. O CEO, no meio de uma conversa sobre marcos estratégicos, virou-se calmamente. Isso é verdade? Caio emitiu um som que poderia ser descrito generosamente como um soluço latido. Isso não pode estar certo. Ela nem é mais. Ela era o peso morto, respondeu alguém. Peso morto, repetiu o CEO, como se tivesse acabado de encontrar uma barata no champanhe. Uma das estagiárias, Deus a abençoe, tentou salvar a situação. Deveríamos adiar a inauguração até que as luzes acendam. Eles nunca cortam essa fita. Mas Caio começou a andar de um lado para o outro reclamando. Deveria ter havido algum tipo de falha. E por que não havia um protocolo de redundância? O departamento jurídico foi acionado, o RH foi acionado, a contratada que fez o portal da Paulitec Energia foi chamada, mesmo sabendo que não era um problema de interface, mas de assinatura. Enterrada no Manual de Conformidade Energética, seção 5, subseção G, parágrafo 3, havia uma cláusula exigindo que qualquer ativação de um nó de rede industrial de alta capacidade fosse assinada pelo principal responsável pela conformidade. E esse registro ainda mencionava Wanda Antunes. Ninguém tinha atualizado. Caio nunca perguntou quem tinha preenchido a papelada. O jurídico achou que a equipe de operações tinha feito. A equipe de operações presumiu que Caio tinha novos contatos alinhados. O RH achou que ela havia sido substituída no sistema. Mas Wanda não tinha sido substituída, porque ela não tinha saído do sistema, apenas do prédio. O cara do drone fez as malas. O pessoal do buffet foi empurrando os carrinhos de volta para a van em silêncio, como se tivessem saído de fininho de um velório. Uma das tesouras de cortar fita sumiu. Disseram que o zelador levou, o que foi até poético. Os investidores começaram a olhar nervosos para os relógios, como quem espera o fim do expediente numa festa-feira. A equipe de reportagem, sem cerimônia, foi cobrir um resgate de cachorros a 3 quarteirões dali. E lá estava Caio Brandão, plantado em frente a um prédio apagado, com um sorriso falso no rosto e uma mancha de suor verdadeiro crescendo sob os braços. Parecia até cena de crime. Ninguém disse em voz alta, mas todo mundo sabia. A usina não tinha falhado. Quem tinha falhado era Caio. A reunião de emergência do conselho foi marcada 2 horas depois do lançamento fracassado. Isso significava que ninguém teve tempo de inventar desculpa nem de passar graxa no sapato. O CEO apareceu de suéter de golfe e cara de poucos amigos. Metade dos vice-presidentes chegou ainda mastigando pão de queijo. Caio entrou por último, pálido e ensopado, como se tivesse sido obrigado a engolir o próprio currículo do LinkedIn. As luzes da sala de reuniões piscavam, cúmplices do fiasco, quase como se dissessem, tamo junto. Dessa vez, a Paulitec Energia não mandou e-mail, mandou um homem. O sujeito parecia ter saído de um laboratório jurídico secreto lá em Brasília. Terno cinza, cabelo branco, expressão zero. Não apertou mãos, não deu bom dia. Só sentou, abriu uma pasta em cima da mesa de vidro e fez aquilo como um padre abrindo o livro para a extrema-unção. Revisamos a falha de ativação, disse ele, numa voz calma e sem vida, de dar sono até em quem tinha tomado Monster. A integração com a rede não funcionou por falta de contato primário. Seguindo o protocolo regulatório, um fornecimento de energia desse porte só pode ser autorizado pelo responsável oficial registrado. Ele fez uma pausa dramática, virou a página e leu. O arquivo aponta um nome, Wanda Antunes. O silêncio que caiu foi tão pesado que se alguém tossisse, rachava o piso. O CEO se inclinou para frente. Você está dizendo que não podemos ativar o prédio até que ela autorize? O advogado fez que sim, uma vez só. Exatamente. Mas ela não está mais na empresa, Caio se apavorou. O cargo dela foi eliminado. Achei que o sistema faria isso sozinho. O advogado nem piscou.
Ninguém atualizou a designação. Sem assinatura, não dá para alterar o contato. É exigência federal. O CEO se virou devagar, igual geleira mudando de rumo, e encarou Caio. E a que lista ele está se referindo? Caio abriu a boca, mas não saiu nada. Olhou para o jurídico. O Falcão olhou para o RH. O RH, coitado, tentou fingir segurança, mas estava mais perdido que estagiário no primeiro dia. Acreditamos que houve um atraso administrativo na sucessão de autoridade. Nosso sistema deveria ter atualizado sozinho. O advogado respirou fundo e soltou. Quando vocês confundem burocracia interna com regulamentação de rede, dá nisso. Aqui não existe automático. A designação é manual, registrada e confirmada pessoalmente. Essa nomeação nunca foi revogada. O CEO se levantou, não rápido, mas devagar, igual vapor saindo de panela de arroz. Virou-se para o jurídico. Alguém tem revogação em arquivo? O pessoal do jurídico começou a folhear pastas cada vez mais rápido, enquanto a cor ia sumindo do rosto do advogado. Não temos nada registrado. Caio tentou se ajeitar na cadeira. Olha, ela era redundante, precisávamos cortar custos, não foi nada pessoal. Ela era um agente de operações legado, saiu quieta, completou, tentando justificar. O CEO ficou em silêncio, só encarou. Depois virou-se para o advogado da concessionária. Se entrarmos em contato com a senhora Antunes e ela autorizar a ativação, quanto tempo levamos de atraso? O homem não sorriu, mas brilhou um olhar, como quem vê uma criança descobrindo que fogo queima. Se ela assinar hoje à noite, menos de 24 horas. Se recusar, terão que reiniciar todo o processo de designação. Isso inclui inspeção no local, checagem de credenciais e nova revisão regulatória, de 6 a 8 semanas no mínimo. O conselho suspirou em coro, mas não de alívio, foi de puro desespero. Aquele cronograma destruía o acordo com os investidores, acabava com a cobertura da imprensa e empacava os contratos vinculados à inauguração da usina Jurutatuba. Seriam milhões em reais jogados fora todos os dias só porque um nome ainda estava na lista: Wanda Antunes. Do outro lado da mesa, alguém arriscou um sussurro. Ninguém conferiu a cadeia de conformidade? O jurídico tossiu e murmurou. Presumimos que fosse padrão. O fluxo de trabalho deveria ter sido atualizado assim que a equipe de Caio transferisse a autoridade do lançamento. O CEO, dessa vez, nem olhou para Caio. Olhou direto para a porta. Alguém me consiga o telefone dela. Caio tentou dar a última cartada. Isso é ridículo. Estamos sendo reféns de um nome em um formulário. Tem que haver uma forma de substituir. O advogado da Politec fechou a pasta com um estalo. Não tem. E levantou-se. Aguardo a ligação. Boa noite. E saiu. Sem teatro, sem discurso, só o silêncio duro de um sistema que funciona exatamente para isso, se proteger de gente como Caio. O CEO voltou a se sentar, quieto, concentrado, e, pela primeira vez em muitos anos, a ausência de Wanda Antunes não foi apenas sentida, foi devastadora. Wanda precisava de fermento natural quando o mundo decidiu voltar a rastejar. Não era metáfora, não. Ela estava com os cotovelos enterrados na farinha, os pulsos afundados na massa, cronometrando mentalmente sua segunda prova, quando o telefone vibrou no balcão da cozinha. Música clássica zumbia saía de um rádio empoeirado no canto. Lá fora, o cachorro da vizinha latia como se estivesse fazendo teste para emprego de segurança. E nunca passaria. Era o primeiro dia de folga de verdade que Wanda tinha em 20 anos. E ela tinha decidido aproveitá-lo fazendo pão, porque algumas pessoas encontram paz na yoga ou em trilhas. Wanda encontrou a sua no glúten. Olhou para a tela. Número desconhecido. Limpou as mãos no avental, pegou o telefone e atendeu com o entusiasmo de quem sabe que está em vantagem. Wanda Antunes? Uma pausa. Wanda, aqui é Henrique Bastos, do Conselho. Wanda piscou lentamente.
Ah, então não era algum golpe. A voz dele ficou diferente, mais baixa, medida, como um homem escolhendo cada palavra com cuidado extremo. Sei que é inesperado, começou ele, mas gostaria de discutir a possibilidade do seu retorno imediato, sob termos revisados. Wanda abaixou a mão do fogão, encostou-se no balcão e observou a massa crescer, indiferente, como se nada mais tivesse importância. Entendo, disse ela. Não é uma pergunta, não é uma oferta, apenas um espelho diante do desespero dele. Houve outra pausa, mais longa. Quero deixar claro, continuou Henrique, que não é um favor, é um pedido formal. O Conselho reconhece o descuido e quer corrigir. Nossa integração com a Paulitec Energia estagnou. Todo o lançamento está em risco. Você é essencial. Wanda deu um sorrisinho iônico, puxando o canto da boca. Outra pausa. A frase caiu como tijolo, envolto em veludo. Sim, disse ele finalmente. Wanda não se vangloriou, não provocou, não buscava vingança, só precisão. E Caio Brandão lhe deixara a tela mais limpa da história corporativa. Enviarei minhas condições, disse ela, calma como um lago antes de furacão, naquela noite. Inegociável. Sugira que revisem os documentos com a equipe completa. Henrique pigarreou. Entendo. Duvido, respondeu Wanda. Mas você vai entender. Desligou. Simples assim. Sem drama, sem detalhes exagerados, só dedos polvilhados de farinha, um toque firme na tela e um retorno ao que é seu por direito. Porque é assim. Wanda passou a vida sendo o plano B, a alternativa, a pessoa que você ligava quando os brinquedos brilhantes quebravam e os egos ficavam sem ar. Mas desta vez, ela era a crise, e iria tratá-la com toda a seriedade que merecia. Mais tarde, naquela noite, digitou as condições com a mesma precisão que usava para projetar protocolos de desligamento térmico. Simples, brutal, implacável. Sem rodeios, sem emoção. Apenas tópicos que pareciam mandamentos. Salvou o arquivo como PDF final dos termos de devolução e o anexou a um e-mail intitulado apenas Sua Jogada. Clicou em enviar, serviu-se de uma taça de vinho tinto, voltou ao seu pão e deixou que eles mastigassem tudo durante a noite. O PDF caiu como uma bomba nas caixas de entrada de metade da equipe executiva. Uma página só, sem facilidades jurídicas, sem enrolação, apenas 3 tópicos em tom frio e cirúrgico que fazem advogados corporativos chorarem e aplaudirem. Um aumento de 400% retroativo ao dia da demissão. Sem negociação, sem avaliações de desempenho, sem níveis de bônus ou estruturas de remuneração. Apenas dinheiro vivo e imediato como imposto de incompetência para quem tentou substituí-la por um idiota do LinkedIn. 2 pedidos de desculpas públicos de Caio Brandão. Não um memorando, nem uma postagem sobre transição de liderança no blog da empresa. Não. Wanda especificou que deveria ser lido em voz alta pelo próprio Caio na mesma sala de conferências onde ele a havia dispensado como se fosse um peso morto, o resto de legado, da mesma equipe que a viu sair escoltada, carregando uma caixa de papelão e o comprovante de desativação do crachá. Terceiro, restabelecimento total da autoridade sobre todos os sistemas de conformidade, acesso à planta e contato com as concessionárias de serviços públicos, com autonomia plena, sem necessidade de relatórios operacionais nem de prestar contas em grupo reestruturado. Wanda teria controle total do seu território novamente, como sempre deveria ter sido. O CEO leu 2 vezes, recostou-se na cadeira e soltou um suspiro pelo nariz, do tipo homem prestes a fechar negócio com o diabo e perceber que o diabo tinha referências melhores. Será que podemos justificar um aumento de 400%? Murmurou o RH. Henrique Bastos, do Conselho, respondeu sem levantar o olhar. Quer as luzes acesas? Pague a conta de luz. O jurídico franziu a testa ao ler a segunda cláusula. Caio vai contestar isso.
Depois ele pode discutir com os investidores, disse o CEO categoricamente. Ou com a imprensa, ou com quem mais quiser saber, porque a nossa principal instalação da Paulitek Energia ainda não tem acesso à rede. Caio foi convocado. Chegou atrasado, como sempre, vestindo seu terno crise total, sob medida, com uma expressão que oscilava rapidamente entre indignação e pânico absoluto. Quando lhe mostraram os termos, ele riu. Riu de verdade. Você só pode estar brincando, não pode estar falando sério, um pedido público de desculpas. Ela está mantendo a empresa refém. O CEO não riu. Wanda não está mantendo ninguém refém. Você entregou as chaves a ela e a demitiu. Ela está sendo vingativa, mas precisa ser precisa. Não há corte legal em fechar uma pasta. Você saberia a diferença se já tivesse lido um protocolo que não tivesse num PowerPoint. O Caio olhou ao redor da sala, procurando por alguém, qualquer pessoa que o apoiasse. Mas o clima havia mudado. Seu carisma evaporou. Ele não era mais o salvador. Ele era o problema. Eu não vou fazer isso, disse ele cruzando os braços. O CEO não discutiu. Apenas abriu o laptop e digitou algumas teclas. Certo. O Caio piscou. O quê? O que é isso? Rascunhar sua demissão, com efeito imediato. O rosto do Caio ficou completamente sombrio. Peraí, você vai me demitir? Não, se você se desculpar, respondeu o CEO com a certeza cansada de um homem que toma 3 antiácidos antes do café da manhã todos os dias durante 1 mês. A loucura foi confiar em você para liderar este lançamento. Caio ficou em silêncio por um longo tempo. E quando falou, não foi para protestar, mas para perguntar quando a reunião estava marcada. Ao cair da noite, a resposta de Wanda chegou à caixa de entrada. Termos confirmados. Vejo vocês na leitura. Sem ponto de exclamação, sem emoji sorridente, apenas a pontuação limpa e gelada de alguém que já havia vencido. A sala de conferências não estava tão cheia desde a festa de fim de ano pré-pandemia, quando alguém adulterou a cidra e Sérgio, da contabilidade, tentou entrar na copiadora com um moonwalk. Todas as divisões estavam lá: operações, conformidade, RH e até instalações, que normalmente evitavam qualquer coisa que cheirasse a processos ou culpa. Laptops fechados, celulares no modo silencioso, olhos fixos à frente, porque a notícia havia se espalhado. Wanda estava voltando, e Caio, que teria que ler o pedido de desculpas pessoalmente, estava na frente da sala, com o rosto corado, o maxilar tenso e o terno tão impecável que dava vontade de usar para cortar vidro. Em suas mãos, uma única folha de papel tremia como se soubesse o que estava por vir. O CEO estava sentado próximo, braços cruzados, observando. O jurídico estava ao fundo, prancheta na mão. O ar cheirava a café demais e um leve desespero. Caio pigarreou. Então, obrigado a todos por estarem aqui, começou com a voz mais fina do que o normal. Tenho uma declaração preparada em nome da liderança. Levantou os olhos. Ninguém assentiu. Ninguém sorriu. Então, começou a ler. Em nome da liderança executiva, reconheço que a recente destituição de Wanda Antunes foi uma decisão equivocada. O papel da senhora Antunes no desenvolvimento, conformidade e prontidão operacional da usina Juratupuba não foi apenas relevante, mas fundamental. A notícia caiu como uma pedra em lago calmo. Caio engoliu em seco. Lamentamos o descuido. Reconhecemos que sua saída causou atrasos diretos e evitáveis no lançamento do nosso carro-chave. Assim, com efeito imediato, Wanda Antunes é reintegrada ao seu cargo anterior, com autoridade ampliada sobre todos os sistemas de conformidade e relações com as concessionárias. Outra pausa. Seus dedos apertaram o papel. E eu ofereço um pedido de desculpas pessoal à senhora Antunes. Minhas declarações anteriores, chamando-a de resto de legado,
foram inapropriadas, pouco profissionais e categoricamente erradas. A senhora Antunes é, e sempre foi, essencial. Sua voz falhou na última palavra. Algumas pessoas se entreolharam, sem sorrir, apenas registrando a mudança de gravidade. Caio levantou os olhos e lá estava ela. Wanda Antunes. O mesmo cardigã cinza escuro, os mesmos sapatos práticos, a prancheta debaixo do braço como uma arma documental em massa. Ela não sorriu, não falou nada, apenas caminhou pelo corredor, lenta e firme, e parou à frente dele. Ele estendeu o distinto dela com as duas mãos como se fosse uma espada cerimonial. Ela pegou sem dizer nada, virou-se e a sala inteira aplaudiu. Não era teatral, nem rock and roll. Firme, implacável. Aquele tipo de aplauso que você dá não por amar alguém, mas por respeitar o que a pessoa acabou de fazer. Wanda não gritou quando a soltaram. Não implorou, nem fofocou, nem postou no LinkedIn sobre culturas tóxicas ou novos começos. Ela esperou, então virou a empresa de cabeça para baixo com um campo em branco em um formulário que ninguém conferiu. E agora estava de volta, não como símbolo, mas como lembrete. Caio se afastou silenciosamente, menor do que quando chegou. E Wanda? Ela virou-se para a equipe, assentiu uma vez e disse apenas: Vamos ligar essa porcaria. A sala de controle parecia o interior de um motor a jato prendendo a respiração. Fileiras de monitores polidos piscavam em tons de azul preguiçoso e cinza suave, cada um aguardando um sinal. Os engenheiros recuaram. A equipe de TI permaneceu imóvel. Até o zelador entrou e se encostou na parede com seu esfregão, como se não quisesse perder a coroação. No console central, Wanda estava sozinha. Sem cerimônia, sem faixa, sem chance para selfies ou fotos de TikTok. Apenas ela, uma chave, um terminal. Ela puxou a corrente em volta do pescoço e retirou o chaveiro de latão, uma das últimas autorizações físicas restantes em um mundo sufocado por proxies digitais. Encaixou-o no console, clicou uma vez e digitou 4 comandos. Cada linha, clínica, final. Os monitores piscaram, mudaram. Status da rede. Inicializando o status da rede. Sincronizando o status da rede. Autorização verificada. Então, com um ronronar mecânico que começou baixo e foi crescendo, o prédio despertou. Luzes explodiram como o nascer do sol depois de uma tempestade. Os tetos rugiram. A ventilação abriu com chiados de pressão, equilibrando-se nas 3 alas da usina Jurubatuba. Painéis se iluminaram em visão esquemática, completa. Medidores de vazão, reguladores de temperatura, arcos de tensão. Em algum lugar distante, uma subestação disparou e turbinas rugiram como se o planeta tivesse virado e quebrado a espinha. Depois, a tela final de status da grade ao vivo. Os aplausos não começaram imediatamente. Não precisavam. O zumbido da vida estava mais alto. Wanda se afastou do console. Apenas meio passo, suficiente para que o momento se gravasse na memória de todos. O CEO, em pé ao fundo, bateu palmas uma vez, depois outra, lenta e deliberadamente. Todos os outros o seguiram, sem saber se estavam celebrando o lançamento, a recuperação ou apenas o fato simples de que aquela mulher os havia guiado pelo inferno, e acenderam as luzes novamente, sem suar a camisa. E então, porque o universo sempre adora uma última piada, Caio tentou falar. Ele se aproximou dela cautelosamente, ainda com aquele sorriso irônico, embora parecesse ter perdido todos os dentes. Wanda, eu só quero dizer... Ela se virou, calma, olhos inexpressivos, sem raiva, sem ardor, apenas um bisturi feito de palavras. Essencial implica em poder,
Entendeu agora? Caio abriu a boca. Mas ela já estava indo embora, sem fazer tempestade em copo d'água, sem se exibir, apenas indo embora. Distintivo no cinto, prancheta sob o braço, o zumbido do prédio vivo atrás dela como um coro de máquinas cantando o nome dela. Ela não olhou para trás porque não precisava. Todos os outros olhariam. Obrigada por se juntarem à diversão sobreviventes do escritório. Inscrevam-se para mais drama com interruptores.